Se você é pai ou mãe e tem um filho ou uma filha preferida, ainda que você não admita publicamente, ou durante a sua vida toda teve que conviver com seus pais preferindo outros filhos além de você, então é com você que eu quero falar. Nesse vídeo eu quero te mostrar algumas das possíveis razões para esse fenômeno e os riscos que a sua família pode estar correndo ao deixar transparecer ou até mesmo admitir a preferência entre os filhos. Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai se surpreender com as declarações e as revelações que vou fazer nesse vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Josué Filho, pastor da Missão Salt de Maricá. E aqui nós vamos toda semana conversar sobre nossos filhos adolescentes, sobre família e casamento. Antes de mais nada, se esse vídeo já chamou a sua atenção, então quer dizer que ele já merece o seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações. E você vai ficar sabendo a cada atualização dos vídeos do nosso canal. Depois de algum tempo sem gravar, eu decidi retomar as gravações sobre o tema Filhos Adolescentes. E eu decidi por esse tema depois de algumas reclamações que são recorrentes através dos projetos que eu desenvolvo com os adolescentes, tanto na igreja quanto na comunidade, que é a questão da preferência entre filhos. Tenho acompanhado alguns adolescentes que se queixam de não serem os filhos preferidos. É possível que em algum momento você tenha falado assim: cadê o queridinho da mamãe? Cadê a princesinha do papai? Quem é o amor da mamãe? Ou quem nunca levou um corretivo dos seus pais por causa de um filho protegido, de um filho preferido? E pior, quem já sofreu nas mãos de um irmão que tinha inveja de você porque você era preferido, ou você fez algum irmão seu ou irmã sofrer porque você achava que ela ou ele eram preferidos do seu pai e da sua mãe. Então eu já quero desde já pedir a você, se você se identificou com alguma dessas características, já escreve aí nos comentários: eu sofri por causa dessa questão de filhos preferidos, ou eu zoei o plantão lá dos meus irmãos porque eu achava que eles eram filhos preferidos. Então escreve aí nos comentários, eu quero saber, conhecer a sua experiência a respeito. Conte um pouco da sua história para que a gente fique sabendo um pouco mais a respeito de você. Deixa aí nos comentários a sua experiência em relação à preferência de filhos. É claro que se você é filho único, ou se você tem um filho único, você pode estar pensando assim: ah, mas esse assunto não tem nada a ver comigo, porque só tinha eu, só tinha o meu filho, e hoje cada vez mais é comum famílias que têm apenas um filho. Você vai se surpreender no final desse vídeo com as declarações e revelações a respeito dos filhos únicos. Algumas pesquisas comprovam o que muita gente nunca teve coragem de admitir: existe sim preferência entre filhos. E apesar de parecer um pouco óbvio que existam filhos preferidos, as pesquisas revelaram não só o que parecia óbvio, mas revelaram as causas por que os filhos são preferidos de seus pais. 65% das mães e 70% dos pais são propensos a desenvolver a preferência por um dos filhos, geralmente pelo mais velho. Mas é claro que isso é só uma pesquisa, não é uma regra. Não tem que ser assim na sua casa. Se isso não acontece na sua vida, ok, é apenas uma pesquisa. Algumas pessoas podem estar se identificando agora com essas pesquisas. Desde o momento em que nascemos, nós, como filhos, disputamos a atenção dos nossos pais com os nossos irmãos. E se você estiver se perguntando agora: é possível ter preferência entre filhos gêmeos? Eu quero te lembrar sobre a história de Esaú e Jacó. Isaac tinha a preferência por Esaú. Rebeca tinha preferência por Jacó. Cada um tinha o seu filho preferido. E a Bíblia vai relatando os problemas que essa família viveu por conta da preferência entre um dos filhos. Mesmo a narrativa bíblica não deixando claro quais os motivos da preferência entre os filhos, a Bíblia vai descrever Esaú como ruivo e tendo o seu corpo coberto de pelos, e Jacó como sendo o oposto de Esaú, e destaca o fato de Jacó ter nascido com a mão no calcanhar de Esaú. A Bíblia vai relatar: Esaú era homem de caça e Jacó era homem
de casa. Obviamente, essa característica de cada filho fez com que Jacó fosse mais próximo de sua mãe e Esaú mais próximo de seu pai. Até aí, aparentemente, não estamos falando de nada demais. Você ter uma afinidade maior com um filho do que com o outro. O problema é que essa situação na vida de Jacó e Esaú, de Rebeca e Isaac, na verdade, foi se tornando algo insustentável dentro da casa, a ponto de Jacó, em algum momento, negociar com seu irmão Esaú a primogenitura dele, querendo trocar por um prato de comida. Normalmente a gente costuma dizer que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Mas comece a perceber os detalhes dessa história. Era exatamente na hora em que Esaú chegava do campo, Jacó, e não a sua mãe, tinha uma comida preparada, exatamente na hora em que seu irmão está chegando do campo. Não basta só olhar o fato de que Esaú abre mão da sua primogenitura, mas começa a olhar essa narrativa pelo lado de Jacó, que começa agora a ser intencional em todas as suas ações e começa a preparar um laço para seu irmão. Então começa a observar, vê se não foi através de um prato de comida que ele perdeu a bênção. A Bíblia não descreve dessa forma, mas é possível compreender que nesse dia da troca da primogenitura por um prato de lentilha, em algumas versões, que sua mãe tenha orientado Jacó a preparar aquela comida exatamente naquele momento em que seu irmão estava chegando. Ou seja, uma comida não fica pronta de uma hora para outra. Uma comida precisa ser preparada, precisa ter os temperos, a carne precisa ser preparada até que a comida fique pronta. Então existe uma preparação, um tempo antes, de modo que Jacó tenha aquela comida pronta exatamente na hora em que seu irmão está chegando do campo. Então, isso me leva a crer que a sua mãe teve parte nessa preparação desse alimento. Tanto que, lá na frente, na hora de Isaac abençoar Esaú, quem prepara a comida é Rebeca, a mãe de Jacó. Então, provavelmente, Rebeca também preparou esse guisado da primogenitura, vamos dizer assim. E mais tarde, Rebeca vai tramar com Jacó para que ele se passe pelo seu irmão. Então você vê que essa história, preferência de Rebeca por Jacó e da preferência de Isaac por Esaú, ela vai se desenrolando num crescente. Toda essa história saiu da cabeça da mãe. Agora observe pelo lado de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, nesse tempo, já estava com seus olhos escurecidos, ou seja, já não enxergava muito bem. Quando Jacó chega perto da cama para entregar o guisado a seu pai, e se passando por Esaú, Isaac chega a sentir o cheiro do seu filho e diz assim: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eu conheço os meus filhos e eu conheço o filho que eu tenho preferência. Isaac conhecia o cheiro do seu filho preferido. Hoje em dia, pelo que eu tenho visto das famílias em geral, pedir a bênção aos pais ou dar a bênção aos filhos já não é mais uma coisa usual. Mas você deve lembrar de um vídeo que eu postei aqui há algum tempo atrás sobre a lei da semeadura. E não importa se você acredita ou não, uma lei continua sendo uma lei. Então aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. E eu vou deixar aqui um card para que depois você possa assistir esse vídeo da Lei da Semeadura, caso ainda não tenha assistido. E se você já assistiu, você então vai lembrar desse vídeo que fala que tudo aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. E aí você pode estar me perguntando, mas pastor, o que é que realmente estava em jogo através daquela questão da primogenitura? Na nossa cultura nem tanto, mas na cultura de Israel, o filho primogênito ele recebe uma parte maior da herança. Quando Esaú entrega para Jacó a sua primogenitura, ele está passando para Jacó duas partes da herança e uma ele não se atentou para isso. Qual foi? Hoje, a nação de Israel não teria como origem Jacó, mas sim Esaú. E talvez você esteja me perguntando, mas Israel era o nome de Jacó. E como seria com Esaú? Para começar,
Hoje nós falamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E seria completamente diferente. O Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Não foi Deus que quebrou essa aliança, não foi Deus que quebrou esse ciclo. Esaú foi que se permitiu ser enganado e abriu mão da sua primogenitura. Como seria o nome de Israel se o nome do primogênito era Esaú? Lembra que Israel não era o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O mesmo Deus que mudou o nome de Jacó para Israel teria mudado o nome de Esaú para Israel. Agora, no momento da bênção na beira da cama, quando Isaque resolve abençoar, ele não abençoa Jacó, ele abençoa Esaú. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Ele, mesmo sabendo que Esaú abriu mão da primogenitura para Jacó, Isaque permanece fiel a abençoar o filho primogênito. Isaque não reconhece a transação entre Esaú e Jacó, porque Isaque determina abençoar o primogênito e não Jacó. Agora, esqueça a rivalidade entre os irmãos e me responda uma coisa: que tipo de mãe seria capaz de tramar um plano para tirar toda a herança, a parte maior da herança de um dos filhos, e entregar para o outro filho? Porque todo esse plano saiu da cabeça da mãe e não de Jacó. Porque Jacó era o preferido dela e não Esaú. Agora, como eu te falei no início do vídeo, as pesquisas que eu mencionei, elas revelam os motivos pela preferência dos filhos. E eu quero compartilhar com você esses dados das pesquisas. O primeiro motivo que as pesquisas apontaram foi sobre a necessidade de sobrevivência. É como se o pai ou a mãe pensasse assim: qual desses filhos vai cuidar de mim na velhice? E então é esse filho que ela ou ele vai desenvolver uma preferência ao longo da vida. E esse motivo revelado pela pesquisa nos ajuda a compreender um pouco sobre as atitudes da mãe de Jacó, de tirar a herança, a maior parte da herança de um filho e passar para outro. Depois da morte do seu marido, que já estava próximo da morte, você passou a maior parte da herança para um dos filhos, que é exatamente aquele filho que vai cuidar de você na velhice. O segundo motivo apontado é a aparência física. Os filhos mais bonitos e mais saudáveis têm uma chance maior de receber a preferência de seus pais. Isso vai te fazer lembrar sobre o momento em que Samuel chega na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei. Então Jessé apresenta 7 filhos, menos Davi, porque todos eram mais fortes, maiores, eram mais altos, mais isso ou mais aquilo do que Davi, que era um menino ruivo que estava no campo e cheirando a ovelha. Só que Deus chega e diz para Samuel: não atente para a aparência desses filhos, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. O terceiro motivo apresentado nas pesquisas é a primogenitura. O que tem a ver a primogenitura com isso? Os primeiros filhos sempre serão os filhos mais saudáveis, sempre serão os filhos mais fortes, sempre serão os filhos que terão um desenvolvimento melhor do que os demais. Por quê? Porque quando ele nasceu, ele não precisava dividir alimento com ninguém, ele não precisava dividir atenção com ninguém, ele não precisava dividir território com ninguém. Quando os outros irmãos chegam, então agora o alimento é dividido entre eles, ainda que ele ainda esteja mamando, ele precisa agora dividir o leite com o seu irmão mais novo, ele precisa dividir tudo com o seu irmão mais novo. Então os filhos primogênitos têm uma probabilidade maior de se tornarem os filhos preferidos. Existe ainda, sobre esse fato, um estudo norueguês que aponta que os filhos primogênitos têm uma vantagem de 3 pontos no QI sobre os filhos mais novos. É claro que você deve estar pensando aí agora, é por isso que sua irmã ou seu irmão é mais inteligente que você, porque tu não é o primogênito. Eu tenho uma irmã que é muito inteligente, eu acho que ela deve ter um bocado de ponto de QI na minha frente, mas esse estudo aponta
o fato de que os filhos primogênitos, eles sim, são até mais inteligentes do que os outros irmãos da família. O quarto ponto da pesquisa apresenta a vulnerabilidade como um dos quesitos que podem favorecer a preferência de filhos. Como assim? Aqueles filhos que nasceram com alguma espécie de síndrome, aqueles filhos que na infância tiveram muitas doenças da infância. Então, esses filhos necessitam de mais atenção dos pais do que os outros que têm uma saúde mais estável. E isso acaba fazendo, pelo menos na cabeça dos outros filhos, a ideia de que aquele filho é o preferido. Existem relatos de pessoas que chegaram a desejar serem acometidas por doenças para que pudessem ter a atenção dos pais que esses irmãos especiais tinham. Isso não é algo incomum. Eu estou falando com você de algo que até hoje é comum no meio das pessoas, que talvez você até conheça alguém assim, ou talvez até você seja essa pessoa. Eu quero aproveitar e pedir para você, se você lembrou de alguém que é assim, não precisa botar o nome dela aí para não causar problema, mas se você lembrou de uma pessoa que é assim, faz de tudo para chamar a atenção sem a necessidade, coloca aí nos comentários, escreve aí, eu conheço um amigo, eu conheço uma amiga, minha irmã é assim, meu irmão é assim, coloca aí para a gente poder conhecer um pouco da sua experiência em relação a esse assunto. O quinto item da pesquisa aponta os caçulas como os que têm uma grande chance de se tornar os filhos preferidos. Então, uma vez que os filhos maiores já cresceram e já passaram daquelas fases de fazer gracinha, de falar embolado, o filho caçula chega agora arrebatando os corações dos pais, das mães, dos avós, porque ainda está naquela fase das gracinhas, das brincadeirinhas, e eles são grandes candidatos ao posto de filho preferido. O sexto motivo que a pesquisa apresenta são pessoas ainda apegadas ao passado. Do tipo, minha mãe tinha um filho preferido, agora eu vou ter um filho preferido também. Sobre esse aspecto, você vai lembrar de José, que por muito tempo foi o caçula da família e foi a verdadeira paixão de seu pai Jacó, que acabamos de falar nele. Jacó, você vai lembrar que também foi o filho caçula. E para que seu filho caçula José não passasse por tudo que ele passou, então ele agora protege o seu filho de tudo, inclusive dos seus irmãos, e transforma José no seu preferido. O sétimo motivo que eu destaco são os novos relacionamentos. Pais e mães que se separaram, se divorciaram, não importa o motivo, não estou aqui para julgar o motivo pelo qual as pessoas se divorciam. Pessoas que se divorciam e iniciam um novo relacionamento, geralmente tendem a cuidar mais dos filhos do novo relacionamento do que dos filhos do relacionamento anterior. E às vezes, para manter o novo relacionamento, você precisa dar mais atenção ao filho do novo relacionamento em detrimento ao filho do relacionamento anterior. Talvez você tenha chegado até esse momento do vídeo tentando encontrar uma boa justificativa para a sua preferência em relação a um filho. Mas eu quero te dar 3 conselhos para encerrar. O primeiro conselho, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que nunca é tarde para ser uma criança feliz, fazendo uma menção ao fato de o adulto poder se curar e viver a criança que existe dentro dele. Mas você vai lembrar que o apóstolo Paulo menciona na sua carta, em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu discorria como menino, falava como menino, brincava como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Então, ao contrário do que eu ouvi dizer, que nunca é tarde para ser uma criança feliz, eu quero dizer para você, nunca é tarde para fazer uma criança feliz. Então, entenda, nunca é tarde para fazer o seu filho feliz. A preferência por filhos, não importa por que motivos, está destruindo o futuro do seu filho. E você pode consertar, você pode corrigir esse problema ainda hoje. O segundo conselho, Jesus vai dizer em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero dizer para você agora, seja livre. Se desprenda do que te faz agir dessa forma. Talvez você hoje esteja perguntando por que o seu relacionamento com seu filho adolescente não é
como você imaginou e você tentou fazer tudo diferente de como seu pai ou sua mãe fez, ou de repente você tentou criar esse menino e essa menina exatamente da forma como seu pai e sua mãe fez, e você hoje está colhendo um relacionamento que não é bem o que você desejava. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você tem a preferência por um dos filhos, lute hoje para que essa preferência possa se desfazer e você possa derramar o seu amor sobre todos os filhos que você tem. O terceiro conselho, talvez você já conheça: libera o eu te amo. Lucas 3:22 vai dizer que Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e ouve-se do céu uma voz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, até Deus liberou o eu te amo para Jesus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Se você gostou desse vídeo ou se ele foi relevante de alguma forma, então esse é um bom momento para você clicar aí no gostei, no like e fazer a sua inscrição no canal, ativar as notificações e não esqueça de compartilhar. Existem pessoas precisando entender que, ainda que tenhamos vivido uma vida sobre a preferência de nossos pais ou não sendo o filho preferido de nossos pais, nós podemos quebrar essa semeadura na vida dos nossos filhos. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que esteja precisando. Espero ter te ajudado. Deixa aí nos comentários qual o problema que você tem tido com o seu filho. Qual a dificuldade que você tem enfrentado com seu filho adolescente. E quem sabe nós possamos gravar um vídeo aqui para tentar te ajudar sobre essa dificuldade. Eu espero você no próximo vídeo, estarei aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Deus te abençoe, fique com Deus.